Olá, amigos e amigas, que Deus o abençoe aonde quer que estejam. Esse vídeo estamos dedicando especialmente para a nossa amiga Maria Clara, que pediu, por favor, a explicação de como poderia uma pessoa má, escolhida antes da fundação do mundo, se arrepender e ser salva. Então, amiga, uma pessoa má não foi escolhida antes da fundação do mundo. Veja bem, amiga, veja o que diz em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Veja bem, que Deus, o próprio, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, pois o nosso espírito de vida nós estávamos em Deus. Versículo 5, e nos predestinou para Ele, ou seja, para o próprio Deus, para a adoção de filhos dele por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, amiga, todos os que buscam a Deus e seu Filho Jesus somos da descendência de Deus, ou seja, somos da geração de Deus, por Cristo, pois formamos um com Cristo, como está escrito nas Escrituras. Veja João capítulo 17, versículo 21, que diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, amiga, todos os que buscam a Deus e procuram saber quem é Deus, somos de Deus, descendência de Deus, filhos da promessa de Deus. Isso está escrito em Romanos capítulo 9, versículo 7, 8 em diante. Então, amiga, todos os que buscam a verdade de Deus, que é o seu Filho Jesus, como você, que humildemente pediu, por favor, veja, que o próprio Jesus os protege e guarda e dá o entendimento de sua palavra, pois ele é a palavra de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus são um. Agora veja o que diz em João capítulo 17, versículo 11, que diz: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, ó Pai Santo, guardas em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um como nós. Versículo 12, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão os filhos da perdição, para que as Escrituras se cumprissem. Então, amiga, agora você vai ver a diferença entre os filhos da perdição e os filhos de Deus, que foram escolhidos por Deus nele mesmo, antes do mundo existir. Então, já sabemos que os filhos de nosso Deus somos gerados, ou seja,
da geração de Deus. Saímos dele. Nós estávamos em Deus. Agora você veja a diferença. Veja que os filhos da perdição também saíram de Deus, de nosso Deus, mas em tempos diferentes. Mas por que essa diferença? Veja bem, o diabo foi criado junto com toda a criação de nosso Deus, ou seja, junto com toda a criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há. Como está escrito em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, que diz: Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Versículo 15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, você viu que o diabo foi criado por Deus, com a criação de todas as coisas. Junto com a criação de todas as coisas. E também, você sabe que ele fez uma rebelião e foi expulso, ele e seus anjos do céu. E para provar para você que o diabo, ou a antiga serpente, foi criada ou feita por Deus, ou seja, não é da geração de Deus, ou não estava em Deus. Veja o que diz em Gênesis, capítulo 3, versículo 1 e 2, confira. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Versículo 12. Então respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, amiga e amigo, desse momento em diante que foi determinado por Deus os filhos da perdição. Todo ser humano que faz a vontade e concordam com o diabo, ou seja, com a serpente chamada dragão e Satanás, são filhos da perdição. Ou seja, são filhos do diabo. Isso é para você ver como há diferença dos filhos de Deus para os filhos da perdição, ou seja, do diabo. Então, amiga e amigos, quando Adão coabitou com Eva, sua mulher, e Eva concebeu e deu à luz debaixo do pecado, ou seja, Caim é filho da perdição, ou seja, filho do diabo. Tanto é que matou o seu irmão Abel. Agora veja o que Deus diz para Caim, Gênesis capítulo 4, versículo 7. Veja o que diz Deus. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo serás
contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, amigas e amigos, vocês querem saber o que Deus está se referindo nesta declaração? Veja que Caim é um filho da perdição. Veja o que quer dizer. Embora Caim queira fazer todo tipo de bem, não é certo que serás aceito por Deus. E você sabe por quê, amiga? As pessoas podem fazer todo tipo de bondade e não é aceita por Deus. Então vamos perguntar para Cristo, pois Ele é a palavra de Deus. Veja, amigo ou amiga, que nós temos que se arrepender de todos os nossos pecados e de todo o nosso coração. Ou seja, com toda a sinceridade que existe, tanto os filhos de Deus como os filhos da perdição, como está escrito. Veja e confira em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, a alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amiga, é para você ver que todos nós saímos de Deus, tanto os filhos de Deus, como também os filhos da perdição, ou seja, do diabo. Mas, amigo, se os filhos da perdição se arrepender de todo o coração, de todos os seus pecados, será santificado e será valiosíssimo para Deus. E também um filho de Deus, escolhido por Deus, pecar e não se arrepender, será um filho da perdição. Então, amiga, todos nós estamos destituídos da glória de Deus, pois somos pecadores. Nossa descendência física é pecaminosa, porque ela é de Adão e Eva. Por isso, quando recebermos o chamado de Deus e aceitamos, somos filhos de Deus, tanto os filhos de Deus como os filhos da perdição. Pois o Evangelho eterno é para todos. Então, amiga e amigo, ficamos por aqui em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.